Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Liderança Atemporal. Começamos hoje a segunda temporada. Eu sou Roberto Públio, fundador da Escola Temporal, e hoje eu tenho a honra de estar aqui no papel de host, servindo aqui a nossa convidada, que daqui a pouco eu já passo a bola para ela para apresentar para vocês. A primeira temporada, a gente trouxe aí boa parte dos nossos experiencialistas, os nossos facilitadores de aprendizagem, que percorrem o Brasil facilitando as jornadas com as lideranças e equipes, trabalhando os temas de princípios, os temas mais essenciais, levando a sabedoria ancestral para o mundo contemporâneo e expandindo a consciência das lideranças dentro das empresas do Brasil afora. E a segunda temporada, a nossa proposta é trazer agora pessoas que estão ali no jogo, né? Que estão liderando de fato as organizações, os RHs, e principalmente a nossa curadoria aqui, né? É uma seleção de pessoas, de seres humanos, onde nós nos conectamos de alguma forma nessa jornada. Eu digo muito que né, nós, como facilitadores, como percorremos várias empresas, percebemos muito a cultura da empresa a partir de como as pessoas tratam os parceiros e os fornecedores. Isso diz muito sobre a companhia. E essas pessoas que nos tratam com muito carinho, que nos tratam com muito acolhimento, mesmo sem nos conhecer direito, conhecendo brevemente, nós já entendemos que tem uma coisa muito especial por trás e a gente vai trazer seres humanos incríveis como esses que estão liderando as empresas Brasil afora. Então, hoje, bom, se você não se inscreveu aqui no nosso canal ainda no podcast, no Spotify ou no YouTube, se inscreva para acompanhar nossos conteúdos. E hoje, a nossa convidada aqui de honra é a Jaciane Rizioli, que é a diretora de RH do Grupo Savenhago. Eu vou passar aqui a bola para ela se apresentar. A gente já estava tendo um papo nos bastidores antes de começar a gravar, né, Jaci? Que eu falei para ela que já valeria o próprio podcast. Então, as inspirações vão reaparecendo aqui ao longo da gravação, mas já começa esse podcast muito inspirado por tudo que a gente falou aqui no começo. Jaci, obrigado por topar o convite, é uma honra e obrigado aqui, né? Uma honra também, um privilégio por você ter cruzado o meu caminho em algum momento aqui, né? Nesse curto espaço de tempo, mas a nossa conexão foi muito profunda. Obrigado por topar esse convite, viu? Oi, pessoal. Oi, Públio. Eu, na verdade, que quero agradecer, né? Foi uma alegria aí também da minha parte conhecer você, conhecer a Escola Temporal e eu acho que, enfim, eu agradeço muito o convite, fiquei surpresa, fiquei muito feliz, né? A gente gosta de trocar ideias e falar sobre temas relevantes, para as pessoas, para as empresas, para os profissionais, para os líderes e eu me sinto muito honrada de estar aqui com você. E espero poder contribuir aí para a galera que vai assistir e vai ouvir, contribuir de alguma forma aí com a nossa experiência e com as nossas crenças e valores, né? É isso, seremos aqui muito inspirados, tenho certeza. Já se conta um pouco da sua jornada, da sua trajetória aí, profissional e pessoal, enfim, conte um pouco do seu caminho para nós. Vamos lá, rapidamente então. Bom, eu nasci em Curitiba, né, gente, e comecei a minha carreira muito cedo. Trabalhei, fui operadora de call center, trabalhei numa grande empresa, né, de telecom. Fiz a minha carreira essencialmente no mercado financeiro, passei em grandes empresas, né, em grandes bancos. E aí, nos últimos 7 anos, eu trabalho, né, em grandes varejistas, né? Eu fiz uma migração de carreira do mercado financeiro para o varejo, que foi muito interessante, muito bacana. É, e atualmente eu estou como diretora de RH, né, do Grupo Savenhago, que é a maior rede varejista aqui do interior de São Paulo. Numa jornada que ontem completou 2 anos que eu estou no Savenhago, fiquei super feliz, né? Fiz aniversário de empresa e foram 2 anos assim que passaram muito rapidamente. É uma experiência nova de vida, né? Tanto para mim quanto para minha família. Eu sou casada com o Gabriel, eu já morei em vários lugares. Eu costumo brincar, público, que se tudo der errado, eu viro decoradora arquiteta, porque é o 12º apartamento que eu estou mobiliando na vida, entendeu? Então, assim, gente, eu morei bem em umas 7 cidades diferentes e fiz a minha carreira, não só em RH, né? Eu comecei a minha carreira na área de negócios, eu já gerenciei projetos, já trabalhei com planejamento estratégico, então eu consegui fazer uma trilha dentro de negócio e foi intencional. Eu gostaria, né, muito de trabalhar no RH, era o meu sonho trabalhar no RH, mas desde cedo eu queria trabalhar no RH, mas eu queria ter visão de negócio.
para eu conseguir conectar as coisas, né? Eu falei assim, como é que faz essa conexão de pessoas e negócios? Eu gostaria de trabalhar em recursos humanos, mas eu preciso entender de negócio, porque é, as pessoas geram resultado, as pessoas geram valor, as pessoas fazem o negócio se transformar e prosperar. E eu achava que, né, há tantos anos atrás, né, gente, que eu vou começar a falar em anos aqui, eu entrego a idade, né? Mas há 20 e tantos anos atrás, a gente via as áreas de recursos humanos assim super especialistas, né? Com pouco ou nenhum know-how ou discurso de negócio, isso me incomodava desde cedo. Era uma coisa mais de percepção minha mesmo, porque não se falava disso, né? E eu pensava, cara, eu vou trabalhar na RH, mas antes eu vou passar pelas áreas de negócio, porque eu acho que eu tenho que entender o que é sentar numa cadeira de negócio, quais são as dores do negócio, e se um dia der certo de eu sentar numa posição bacana de RH, eu conseguir falar a mesma linguagem do negócio e trabalhar para o negócio, né? Então, é, eu fiz essa trajetória, deu certo. Foi muito intuitiva, muito mais intuitiva do que qualquer outra coisa, porque há 20 anos atrás não se falava disso dentro das empresas, e eu consegui fazer. Então, eu sou uma pessoa de sorte, eu acho, sabe? Sou privilegiada. E eu gosto de negócio, gosto de gente, gosto de RH, e eu acho que tudo isso tem que estar conectado. Então, para os profissionais de recursos humanos, eu sempre digo que é importante entender de negócio, falar de negócio, porque são as pessoas que entregam os resultados para o negócio, são as pessoas que fazem as coisas acontecerem. Só que não dá para falar só de RH, só de processo, né? Tem que ampliar. O profissional de RH, ele precisa ampliar a visão dele, sobre o business. Legal, conforme você vai falando, eu vou aqui me inspirando também. Eu sempre gosto de registrar alguns princípios da história, né, que você trouxe aqui. Essa questão de romper bolhas, eu acredito demais, é muito relevante isso, né? Quando você. Isso para a vida também, você se dispõe a romper as suas bolhas, né? Sair fora daquele lugar comum que você habita, para viver outras experiências em primeira pessoa, para de um novo lugar conseguir reverberar coisas novas, novas perspectivas, muito da sua história, assim, de estar no jogo, assim, né? E da intuição, né? Você colocou muito legal, assim, né? Não foi totalmente planejado, mas foi muito intuitivo e talvez eu tenha tido sorte também com a aleatoriedade das coisas. Então, esse acolhimento da intuição, de escutar um pouco dessa voz interior que está nos levando para algum lugar, me marcou na sua fala também, né? Na sua trajetória. E humildade, né? Eu respeito muito as pessoas que contam essas histórias como elas acontecem. E não a história que, não, eu planejei cada movimento, eu pensei em passar por aqui, cada passo. Na verdade, você foi na sua intuição e está contando a sua história com muita humildade. Então, já me inspirou de início aqui. Obrigado por compartilhar. Para quem não conhece rapidamente o Savenhago, já se conte um pouquinho assim do tamanho dessa rede, como ela. Eu estou aqui em Ribeirão Preto também, né? Então, é, também sinto muito orgulho de ter empresas da região prosperando nacionalmente e globalmente. Então, fale rapidamente um pouco do tamanho da rede de Savenhago hoje. Ah, vamos falar sim, porque essa Hum. rede merece esse espaço aqui, né, gente? Então, é uma empresa que está completando este mês de agosto, né, de 2024, 48 anos de existência. É uma empresa que começou numa cidade aqui do ladinho de Ribeirão Preto que se chama Sertãozinho. É uma empresa familiar, né? Os fundadores estão na direção da empresa. Então, assim, hoje o Savenhago já tem 12.500 colaboradores, nós estamos presentes em 20 cidades do estado de São Paulo, nós já temos aí 67 lojas, né? Nós temos à frente de atacarejo com a Rede Paulistão, que faz parte do Grupo Savenhago, as lojas de supermercado Savenhago, nós temos postos de gasolina, temos uma marca que é o Prático, que são lojas menores, que é um teste, né, um piloto que a gente vem fazendo. Então, é uma empresa assim que realmente tem um destaque importante, é o maior grupo varejista alimentar do interior de São Paulo, 15º, né, no ranking da Abras. Então, uma empresa
de bastante relevância na nossa região, de bastante relevância no nosso estado, e com uma veia ali, com um pilar de expansão bastante forte, bastante acelerado, né? A gente quer chegar aí em 2026 com ainda mais lojas. No ano que vem, a gente deve fazer uma expansão, que a gente vai entrar em mais 3 novas cidades, além das 20, né? A gente Bom. vai dar tudo certo. Se Deus quiser, a gente termina 2025 já em 23 cidades aí do estado. Então, é uma empresa muito bacana, sabe? É uma empresa que ela é familiar, ela é grande, mas ela tem ainda aquela cultura acolhedora, ela se preocupa, sabe? Esse clima, essa cultura existe, né? Desenvolver as pessoas, cuidar das pessoas, somos uma família, vamos nos respeitar, vamos acolher as pessoas, queremos crescer, queremos prosperar, porque se a gente prospera, tudo que está em volta vai prosperar também, né? Então, existe essa consciência genuína dentro da empresa. Isso não precisa nem ser falado, isso é o que é percebido, que é sentido, né? Você esteve lá conosco, conhecendo nossa matriz, depois você conta as suas percepções aí para o pessoal, mas é uma empresa muito acolhedora, sabe? Formadora e que quer prosperar, né? Então é muito agradável trabalhar no Savenhago, é muito legal. Ontem até eu fiz um post rapidinho e coloquei lá que eu tô curtindo a jornada, que eu acho que é isso, né? A gente, assim, o trabalho, nossas carreiras é uma parte, um dos pilares fundamentais da nossa vida, né? Não dá para você ficar num lugar ou trabalhando com pessoas que tenham valores muito diferentes dos seus, onde você não se sinta feliz. Eu sei que algumas pessoas acham que isso é jargão, mas não é não, sabe? Eu acho que quando você toma as rédeas da sua própria vida, você faz escolhas mais conscientes. Se hoje você não está feliz onde você está, a culpa é sua. Se você está feliz, a culpa também é sua, né? Então, eu acho que é um pouco disso. É sempre sobre é sempre sobre nós, né? Então, o Savenhago é esta grande empresa e, e traz essas oportunidades para todo mundo, né? Olha o que uma empresa familiar é capaz de fazer, né, gente? Traz a pessoa o quê? Que era de Curitiba, morou em São Paulo e agora está em Ribeirão aqui, passando calor. É Imagina verdade. um curitibano passando calor em Ribeirão. Gente, vocês não têm noção. Só o Savenhago para fazer uma coisa dessa mesmo, viu? Obrigado, Jaci. Não, é incrível a trajetória mesmo do Savenhago e eu, em primeira pessoa, além de visitá-los aí recentemente, mas muitos anos cliente da rede e acho que o que você trouxe me remete muito talvez o cerne da questão que talvez a humanidade vem descobrindo nos últimos anos sobre o bem-estar, tanto bem-estar no trabalho como bem-estar do indivíduo, que não é só sobre o que se faz, né? Principalmente como se faz as coisas. A gente foi para um lugar de propósito por algum tempo, que também é muito relevante do porquê se faz o que se faz, e cada vez mais, assim, até a própria ciência do bem-estar e os estudos estão mostrando o tamanho da importância do como se faz as coisas, tanto para nos sustentarmos como indivíduos saudáveis, quanto para que as organizações sustentem o seu crescimento de maneira saudável, impactando positivamente toda a comunidade. Então, como se faz é muito importante, e eu sou prova viva de como vocês fazem as coisas, não só os números que você citou, mas o como se faz. E o como se faz depende muito de quem está lá dentro, né? Da perspectiva dos tomadores de decisões, das lideranças que preconizam o como se faz as coisas e por isso eu tenho certeza que, além, obviamente, dos fundadores e tudo mais, profissionais como você fazem toda a diferença no como se faz as coisas aí dentro. Então, me senti muito acolhido quando fui aí e quando visito as lojas também, me sinto da mesma maneira. Obrigado por colocar, já. Deixa eu te fazer uma pergunta agora, talvez a mais difícil de todas aqui, já, para a gente começar a nossa reflexão sobre liderança, e aí você traz essa perspectiva de líder de negócio, de líder de RH também, nessas duas perspectivas.
o que está acontecendo hoje no mundo corporativo, né? Quando a gente olha dados e mais dados que se repetem, as pessoas estão adoecendo, as pessoas estão deixando seus trabalhos, muitas empresas que prosperavam por muito tempo estão se mostrando, na verdade, que o como se fazia aquilo que fazia não era adequado e as empresas estão sentindo esse, né? A sociedade está acusando um pouco desse golpe, as finanças sentem, então vê que o caminho não era tão virtuoso quanto se esperava. Então, são vários casos corporativos e de indivíduos que nos mostram, que nos dão sinais de que talvez o caminho não esteja sendo tão próspero e virtuoso como deveria. Qual que é a sua perspectiva hoje sobre o mundo corporativo, sobre liderança, desses indicadores, do que está acontecendo com o mundo corporativo atualmente? Qual que é a sua visão? Olha, essa pergunta é difícil mesmo, mas ela rende bastante, bastante conversa, viu? Acho É, que, assim, é difícil. Eu aqui, sob hipótese alguma, quero ser dona de nenhuma verdade, até porque eu não sou, e que o que eu vou fazer aqui são reflexões junto aí com você e com a galera que vai ouvir, tá? Que eu acho que, em primeiro lugar, esse tema precisa ser discutido o tempo todo, né? A gente não pode fingir que ele não existe. Acho que vamos partir desse pressuposto. Nós temos problemas dentro das corporações, nós temos problemas humanos dentro das corporações e a gente precisa humanizar as relações para resolver esses problemas, né? A gente continuar tentando fazer de conta que ele não existe não vai dar certo, porque ele existe sim, ele já existe desde que eu me lembro que eu trabalho. Tratar isso como se fosse um processo não vai dar certo, porque não deu certo até agora. E eu acho que a gente precisa investir tempo para digitalizar processos para ter tempo para humanizar as relações. Você digitaliza o que é possível, você melhora os processos, tudo que é transacional dentro de uma empresa, e libera tempo da liderança para que ela faça a humanização das relações, né? Eu acho que, sabe, quando eu comecei a trabalhar, eu ouvi um negócio que eu nunca gostei. Não, porque você passou a catraca, teus problemas ficam lá para fora. Aqui para dentro você não traz tua vida pessoal. Eu era bem jovenzinha, mas eu falava, mas não tem como fazer isso, gente. Eu sou uma pessoa só, eu não consigo ter dupla personalidade. a sua intuição já te dizia algo ali, né? Naquele Já me momento. dizia, mas para fazer isso devia ser uma pessoa que tem algum problema, porque como é que faz isso daí? Eu não consigo, eu sou eu, né? Eu trago problemas e eu levo os problemas da empresa para minha casa. Então, antigamente as pessoas falavam sobre isso, e tem gente que, infelizmente, fala sobre isso até hoje, é uma tristeza de ouvir, né? Então, eu falo assim, cara, primeiro, o ser humano, ele é um ser completo e complexo, cheio de sentimentos, de dúvidas, insegurança e blá. Então, a primeira coisa que eu acho que as empresas têm que se preocupar, as lideranças, é fazer um esforço para colocar o transacional aí, digitaliza esse negócio para sobrar tempo para fazer o que interessa. E o que interessa? Interessa cuidar das pessoas, interessa humanizar as relações. Esse é um dos pontos que eu penso bastante sobre isso. Porque o tempo é Uhum. finito, então eu preciso administrar ele da melhor forma, e aí eu preciso de recursos para fazer isso. O segundo ponto que eu gosto de trazer é que é o seguinte: gente doente produz gente doente. Gente saudável tem uma tendência de produzir gente saudável. Por que eu estou falando isso, o Públio? E tem gente que pode até às vezes não gostar, mas tem que ser falado sim. Se você resolve na tua carreira sentar numa posição de liderança, na minha visão, humildemente, eu acho que quando a gente vai para esse lado, escolhe isso, ou cai numa posição dessa, que às vezes você nem escolhe, né? Acontece, tem muitos casos que acontece. Você precisa entender os porquês das coisas. Por que que você está numa cadeira de liderança? Por que que você quer uma cadeira de liderança? Você quer uma cadeira de liderança para servir as pessoas ou para ser servido? Porque se a sua resposta for para ser servido, já vou pedir para que a pessoa faça uma reflexão melhor. Porque o líder, ele não existe para ser servido, ele existe para servir as pessoas. Esse é o primeiro ponto, tá? Segundo ponto, para você ficar numa posição de liderança e ser bom naquilo que você faz, primeiro você tem que conhecer
quem você é. Você tem que fazer um trabalho profundo de autoconhecimento para você conseguir conhecer e reconhecer suas fortalezas e suas vulnerabilidades enquanto ser humano. Por que que eu estou falando isso? Porque uma pessoa que não consegue liderar nem a si mesma, que não conhece nem a si mesma, qual é a condição que ela tem para fazer isso com os outros? E o que eu percebo no mundo corporativo é que está cheio de gente sentada em cadeira de liderança que não faz nenhum tipo de reflexão a respeito dessas coisas que eu estou te falando, que não faz nenhum tipo de exercício de autoconhecimento, que acha que só o conhecimento técnico basta, não consegue perceber suas próprias vulnerabilidades, seus comportamentos detratores, suas habilidades e acaba, ao invés de colaborar, desenvolver, direcionar o time, ele acaba destruindo os times e as pessoas. Por quê? Porque ele senta numa cadeira, ele não se conhece, ele é inseguro e ele vai ter que direcionar um monte de gente. Gente, quando a pessoa não está bem, quando ela é insegura, quando ela não sabe quem ela é, quando ela está numa posição pelos motivos errados, e eu, na minha visão, poder, status, dinheiro, não são os motivos certos para você almejar uma liderança, tá? Não são. Se a pessoa está nesta cadeira ou almeja isso por estes motivos, a chance de dar errado é grande. E aí o resultado é esse que você acabou de dizer, que a gente tem. Porque o cara tá lá porque ele quer status, ele quer poder, ele quer dinheiro, ele não sabe quem ele é, ele não tem noção de para onde ele tem que levar as pessoas, o conhecimento às vezes é só técnico, não desenvolve comportamento, não expande consciência, não desenvolve os soft skills necessários para você proporcionar ali um direcionamento eficiente do teu time, e aí a gente acaba produzindo um monte de gente doente. E muitas vezes o próprio líder fica doente, porque a carga da liderança, ela não é leve. Ela não é leve. É bonito falar, né, que você é um diretor, um CEO, um líder. É lindo falar esses cargos aí no LinkedIn. Só que sentar nessas cadeiras, são cadeiras pesadas, são cadeiras de muita responsabilidade, mas muita responsabilidade mesmo, porque a gente está numa posição, enquanto líder, de influência na vida das pessoas, e não é só na vida profissional, porque quando as pessoas passam a catraca para ir para casa, elas também não deixam os problemas da empresa dentro da empresa, e nem as frustrações que elas viveram naquele dia dentro da empresa. Eles levam junto, levam para as famílias, levam para as casas, levam para os filhos, para as esposas, para os maridos, para o pai, para a mãe, para o vizinho, para a sociedade. E eu acho que nós, enquanto líderes, precisamos ter essa consciência, né? Eu estava falando com o Publi um pouquinho antes de entrar, e eu vou repetir o que eu disse para ele, que é o seguinte: eu faço um exercício com muita consciência, porque eu acho que precisa ser feito. Eu vou dar a dica, quem quiser segue. Assim, gente, observem os times de vocês quando eles chegam para trabalhar e observa como eles estão saindo do trabalho. Dá uma olhadinha nos rostos deles, no jeito deles quando eles estão indo embora, estão te dizendo tchau, se é que tá te dizendo tchau, né? Que às vezes eles nem o dia não foi bom, viu? Nem olha na sua cara, vai embora. O que já diz muito também, né? O Quando que não já diz, diz, também e diz. É isso. quando o silêncio, ele normalmente Isso. grita, né? É o Grita. silêncio que grita. Então, observem os times, pessoal. Não custa nada. Leva 5 minutos. Sabe o horário que a galera vai embora? Você dá aquela paradinha, aquela disfarçada assim e dá uma olhadinha. E daí você pensa: que tipo de gente eu estou devolvendo para essa família, para essa sociedade, depois de passar um dia todo perto de mim? Façam essa reflexão. Busquem essa resposta. Ela pode doer? Pode. Ela pode ser bem indigesta em alguns momentos? Sim, mas ela precisa ser feita. Não precisa fazer muita coisa, gente. É só observar e se perguntar. O público ficou o dia todo trabalhando comigo. Ele está indo embora? O que será que está indo embora com ele? O que será que ele vai falar para a esposa dele na hora que ele chegar em casa? Puta, meu Deus do céu, aquele líder horrível, aquele dia horrível, tô frustrado, o que será que vai acontecer, gente? Líder que não faz essa reflexão,
que é bem, sim, é um processo simples, mas ele não é simplista, né? Porque ele pode ocasionar bastante desconforto e dor no líder. Mas ele precisa ser feito, gente. A gente precisa ter consciência, porque o líder, querendo ou não, gostando ou não, ele influencia sim a vida das pessoas. E sim, tem comportamentos que podem adoecer os outros. Porque você está numa posição de liderança. As pessoas vão respeitar a sua posição, porque precisam respeitar. Então, você tem que ter responsabilidade com as coisas que você está fazendo, sim, porque a gente tem, sim, uma posição de influência. Então, precisa ter consciência, sabe, público? Precisa não ter medo de se reconhecer, ter coragem. Líder que não tem coragem, cara, é um problema muito sério. Insegurança e falta de coragem para a cadeira de liderança, eu diria que é quase uma catástrofe. E coragem para lidar consigo mesmo primeiro, né? Que é o que você está trazendo, né? É, mas a coragem, eu acho que o princípio, né, é que da coragem é você conseguir olhar para olhar para a tua sombra. Porque é fácil eu olhar o seu defeito, sabe, Público? Eu te dar um Uhum, feedback, isso é fácil. Difícil é olhar para o meu lado sombra, que todos os seres humanos têm, cara. Todo uhum. mundo está aqui nesse lugar para evoluir, na minha humilde opinião. E assim, você pode ser um cara mega inteligente, um técnico sensacional, uma pessoa genial. Cara, mas se teu comportamento ele for tóxico, ele for detrator, é horrível ficar perto de gente assim, sabe? É horrível. Então, eu sugiro que assim, não precisa fazer muita coisa, não precisa fazer um MBA para aprender isso que eu tô te falando. É só observar e ter coragem de olhar para dentro, que esse é o desafio, porque esse dói, esse incomoda, esse tira o sono, sabe? Esse aí tem que ter muita maturidade, muita vontade de melhorar, de evoluir. Eu costumo dizer, né, que assim, enquanto líder, enquanto ser humano, a gente só oferece para as pessoas aquilo que a gente tem. E o líder tem a obrigação de buscar, sim, autodesenvolvimento, expansão de consciência, autoconhecimento, para que ele tenha condições de oferecer algo de qualidade para o time dele. Eu não posso, público, te dar alguma coisa que eu não tenho dentro de mim, entendeu? E se você está numa posição de liderança, você precisa entender que você vai ter sim que buscar um pouquinho mais do que teu próprio time, porque você precisa sim oferecer algo de valor para as pessoas. Senão não faz sentido tua posição, não faz sentido tua cadeira, entendeu? É E quanto o... mais, né, já se ouvindo falar aqui, numa posição de alta liderança como você tem, quanto mais a gente sobe, né, tem algumas histórias sobre isso também, quanto mais a gente vê líderes subindo na carreira, a minha percepção empírica da coisa é que mais se afastam desse movimento do autoconhecimento, mais parece, né, outro dia eu estava num grupo de C-level, né, tinha CEOs e diretores, e a gente provocando justamente esse movimento lá com esse grupo de conexão, de troca, de dar e receber, de compartilhar, de pedir ajuda, né? O movimento os CEOs do Celeb geralmente tem é uma liderança muito isolada, muito solitária, porque vai subindo na carreira e vai ficando muito mais solitário nesse movimento. E paradoxalmente, quando você está solitário, é quando você mais precisa de ajuda, de trocar, de aprender com os outros, mas é quando você mais se afasta desse movimento. E aí eu vi, né, movimentos acontecendo sobre isso, e alguns dos CEOs me trouxe ali abertamente, falou assim, Roberto, eu acho que esse exercício eu acho que não é para esse nível. Um dos CEOs me trouxe essa fala. Aí, obviamente, quando a gente faz essas perguntas dolorosas que você trouxe, aí eu falei, né, o exercício é sobre dar e receber ajuda. Onde que não se aplica no nível de C-level, né? Que parte que não se aplica? E aí ficou esse silêncio que a gente está agora e terminamos a conversa por ali. Então, esses paradoxos, né, sobre o autoconhecimento, sobre esse, né, entender as suas forças e tudo mais, os paradigmas que acontecem sobre isso, é muito efeito Dunning-Kruger, né? Quanto menos você sabe de algo, mais ignorante você tende a ficar, porque se você acha que você sabe tudo, você não vai atrás. Então, quanto menos você sabe, menos você vai saber. E esse me parece um movimento que acontece de maneira muito pulverizada também, porque
o paradigma sobre o autoconhecimento aumenta conforme a gente sobe na carreira. Então, parece que autoconhecimento é muito assunto de jovem que está buscando o primeiro emprego. Então, eu preciso, sabe, teste vocacional. E para ali. E quando a gente vai subindo, quando a gente precisa, é um movimento, né, entender que é um movimento de expansão de consciência contínuo, nós nos afastamos disso. E eu concordo, me conecto muito com a sua fala, que talvez seja uma das grandes origens do que está acontecendo, né? Inclusive geracional, né? Já as pesquisas mostram que a nova geração não quer mais postos de liderança. E Então, uma das razões principais é não quero é ser igual ao meu chefe, ou não isso. quero viver os que meus pais viveram, não quero trabalhar igual os meus pais trabalharam. Como que esses pais Então, chegam em casa, né? Como você trouxe. a gente está fazendo errado. A gente está fazendo errado. Não é porque você está CEO, está CFO, está. Gente, primeiro que ninguém é nada, a gente está, entendeu? Você sabe que dias atrás eu estava conversando com um colega que eu conheci numa certificação que eu estou fazendo para conselho. E ele me trouxe assim, uma reflexão, eu fiquei olhando para ele e falei, que massa. Ele foi CEO de grandes empresas, né, de continentes, trabalhou na Índia, trabalhou em tudo quanto é lugar. Ele é um cara super inteligente. E aí ele me falou uma coisa que eu achei muito legal, porque veio dele, né? Ele teve uma carreira executiva, assim, brilhante. E ele falou assim, já, se eu vou te falar, quando eu era CEO, eu estalava o dedo assim, ó, em 5 segundos tinha 4 pessoas me perguntando o que eu queria. Hoje, porque daí ele, né, fez a carreira dele e resolveu ter uma vida diferente, né? Resolveu morar no Brasil, enfim. Então, ele falou assim: hoje, eu vou te falar, eu mando o WhatsApp para as pessoas, vários nem me respondem. E ele estava me falando que ele, né, teve que aprender a lidar com isso. Porque ele falou assim: você sabe que foi bom para minha vida? Porque eu falei assim: como é que você está lidando com isso? Ele falou assim: Jace, se eu te contar que é a fase mais feliz da minha vida, você não vai acreditar. Porque eu tive que fazer um trabalho de autoconhecimento muito grande. Eu tive que voltar 10 casas, refazer o meu mindset, fazer as minhas reflexões e começar a olhar para a vida de um jeito diferente. Então, eu evoluí os meus valores, ele falou. E eu sou muito feliz. Aí eu fiquei pensando, e eu tô ainda pensando sobre isso, porque a gente bateu um papo na Incrível, semana passada, eu fiquei, né, demais. eu tô ainda processando o que ele falou. E eu vi que ele tá feliz, não é mentira, ele tá feliz mesmo. Ele tá, sabe, leve, feliz, mas ele me disse que não foi fácil. Ele me disse que ele está fazendo esse trabalho ainda, que ele está em fase de. E é uma ótima pessoa, um cara super inteligente, super bacana. Então, por que que eu puxei isso? Porque às vezes a pessoa está numa cadeira de direção, numa cadeira executiva, e ele acha que aquela cadeira é ele. Gente, por favor, parem com isso, não é você. Você só está lá. Outra coisa, quando a gente se movimenta de empresa, cada um tem a sua carreira, hoje você está, amanhã você não está mais. Sabe o que que fica para as pessoas? Eu gosto muito de falar, viu, Público, de legado. Porque, assim, tem uma diferença muito grande, né, entre herança e legado, e as pessoas elas costumam a fazer uma confusão sobre isso. Eu gosto de explicar de uma maneira muito simples, né? Que a herança é o que você deixa para as pessoas. Então, eu posso te deixar uma caneta de presente, você vai usar, vai ser tua herança, você vai lembrar de mim, mas um dia a caneta vai acabar e você vai jogar ela fora. Ou vai deixar guardada lá só para lembrar, assim, ganhei uma caneta. Então, a herança é o que você deixa para as pessoas. Legado é o que você deixa nas pessoas. O para e o nas pessoas tem uma diferença bem grande. Porque, assim, quando você fizer uma transição de carreira, quando você assumir outras responsabilidades, ou quando você não tiver mais cargo algum, quem você vai ser? O que as pessoas vão falar sobre você? Será que elas vão atender o telefone se você ligar? Ou será que as pessoas te suportam só porque você está num cargo de CEO e CFO? Cara, não tem como. Esse papo de Ó, autoconhecimento, de humanização, de você ser uma pessoa de valor, não é papo de filósofo, não é papo de teste vocacional, não, cara. Isso é o papo de vida, entendeu? Porque assim, tudo tem um ciclo.
Ninguém vai ser CEO o resto da vida e nem CFO o resto da vida. Eu conheci pessoas que tiveram esses cargos, infelizmente, graças a Deus é mais do passado, assim, eu tenho muita esperança, muita fé que a gente realmente consiga ajudar as pessoas a evoluírem e que a escola temporal também colabore com isso, porque eu sei da pegada de vocês. Cara, mas eu já vi gente, assim, saindo de banco como CFO, CEO, e absolutamente ninguém nem atendia o telefone da pessoa. Porque as pessoas só suportavam aquele profissional porque ele tinha uma posição. Olha, sinceramente, uma pessoa que acha que isso é o caminho, olha, a gente tem que chamar a reflexão, sabe? Precisa, porque não é sobre isso. Essas pessoas também vão acabar adoecendo. Elas adoecem os outros e ficam doentes também. Você falou um pouco sobre a solidão, né? Às vezes das cadeiras de liderança. Cara, eu acho que a gente não tem que ser sozinho em cadeira de liderança, não. Eu, sinceramente, não tenho vergonha nenhuma, tenho muita humildade e eu peço ajuda. E eu não peço ajuda só lá dentro do Savenhago, não. Eu peço ajuda para as pessoas de mercado que eu conheço, que eu sei que são pessoas que fazem um trabalho bacana e normalmente pessoas que têm skills diferentes dos meus, né? Por isso que eu falo para vocês, para você, público, é importante a gente se conhecer. É importante o líder conhecer e reconhecer as próprias vulnerabilidades, porque assim, eu tenho várias vulnerabilidades, eu tenho várias coisas que eu não sei, que eu preciso me desenvolver, que eu preciso aprender. O exercício mais importante é você saber quem tem aquelas habilidades que você não tem e com muita humildade pedir ajuda para as pessoas, sabe? Eu tenho muita sorte, assim, porque graças a Deus eu construí ao longo da minha carreira relacionamentos de muita confiança, de muita leveza, com pessoas que estão em posições muito estratégicas, e eu também nunca tive vergonha de perguntar e pedir ajuda, sabe? E também vou te dizer uma coisa, cara, os CEOs, os CFOs, os vice-presidentes de RH, alguns que eu conheço que eu peço ajuda, nunca me negaram ajuda. Veja como esse negócio é um paradoxo da solidão. Será que existe a solidão ou é você que se coloca nela? Porque assim, eu só entro na cadeira da solidão se eu não tiver humildade para pedir ajuda para as pessoas. E eu, Fulvio, sinceramente, eu não acho que é fraqueza pedir ajuda e dizer que não sabe que tá difícil. Eu não tenho esse problema, eu tenho muita humildade, assim. Até porque as pessoas que eu admiro, os meus mentores de carreira, são pessoas geniais e uma das características comuns entre eles é a humildade, sabia? Eu tenho Acredito. CEO que me ajuda e é humilde, e o cara é o cara. Eu tenho vice-presidente, assim, de grandes empresas que, nossa, a pessoa é uma pessoa reconhecida no país inteiro, no mundo de RH. Eu mando WhatsApp, eu falo, ai, me ajuda. Eu não tô sabendo o que que eu faço aqui, tô toda atrapalhada. Às vezes eu tomo umas broncas deles e tá tudo bem, porque a bronca deles me ajuda. Uhum. Mas, Jaciane, você não fez isso ainda? Não, não fiz, eu me atrapalhei aqui, não sei, eu preciso de ajuda, né? Então, cara, eu acho que solidão, esse negócio de, ai, porque os cargos, lá, solidão está muito relacionada ao ego e à insegurança. Na Isso. minha E as escolhas humilde que se faz, opinião. né? Isso. É, É uma sempre uma que você traz a todo momento, né? É uma escolha, consciente ou não, você está escolhendo ficar onde está. E pedir ajuda, você falou, requer humildade, requer coragem, e humildade e coragem são virtudes, virtude é força, né? Não é fraqueza. Então tem um exato. paradoxo também associado ao pedir ajuda, que parece um elemento tão simples, mas é um elemento tão poderoso quando se feito de forma genuína e, de novo, quando isso é feito na alta liderança, traz um movimento importante para que a alta gestão consiga trocar, praticar virtudes e inspirar a companhia, né? Porque quando isso acontece, você está inspirando outras lideranças, né? Outras lideranças de outras lideranças. Então tem um movimento virtuoso acontecendo também e esse eu costumo falar, né? Uma coisa é você pensar top-down para implantar práticas, projetos, métricas, né? De maneira que não é eficaz, é impositiva.
Mas, paradoxalmente, a inspiração, quanto mais top-down ela acontece, mais eco provoca na cultura. A virtude, a inspiração, as escolhas virtuosas, elas precisam ser top-down, porque senão elas não têm força suficiente para impactar a cultura da companhia. Não adianta só quem está na base operacional começar a tomar. Isso influencia os arredores, é verdade. Mas quando a alta gestão começa a trazer elementos sutis, como você trouxe aqui, o eco é muito mais potente, a transformação cultural é muito mais autêntica e genuína. Então, isso precisa ser top-down. A inspiração, o exemplo, a maneira como você lidar com as virtudes e tudo mais, assim. Obrigado por essa inspiração, Jássio. Já fiquei curioso aqui num ponto, né? Você trouxe bastante elementos de liderança, né? Das pessoas que estão à frente, e você está à frente da área de RH. Como que você visualiza a influência do RH, o como que o RH pode influenciar transversalmente, né, as lideranças de negócio, a companhia, para que esse movimento de autoconhecimento, expansão de consciência, liderar pelas virtudes aconteça? Quais elementos, quais práticas, como que você enxerga essa influência da alta gestão de RH nesse aspecto que você trouxe? A alta gestão de RH tem que dar o exemplo, porque o discurso convence, mas é o exemplo que arrasta, tá? A gente, às vezes, né, esbarra aí no mercado com pessoas de RH, com grandes líderes de RH, ou assim, pessoas que estão em posições de RH de altíssima liderança, que tecnicamente são muito competentes, muito boas, mas elas não inspiram às vezes. E é incrível isso, né? Eu fico chateada quando eu percebo isso, né? Às vezes é só a fala que é bonita, o discurso legal no LinkedIn, mas um diretor de RH, um vice-presidente de RH, ele tem sim, de verdade, de coração, que se importar com as pessoas. Ele tem que estar de olho no negócio, sem dúvida nenhuma. Ele tem que ajudar essa empresa a dar lucro, mas não tenha nenhuma dúvida, não é sobre isso, tá? Uhum. Ele tem que estar de olho no EBITDA, mas é óbvio que ele tem que estar de olho no EBITDA, né? É sem dúvida nenhuma. Mas um pouco de cuidado, né? Um pouco de equilíbrio, assim, porque a liderança de RH precisa dar exemplo. Porque como é que eu chamo você para fazer um trabalho de desenvolvimento contigo, se você me olha, olha para o meu time e meu time está arrebentado? Mas eu não faço no meu time, como é que você vai me ouvir? E eu vou te dizer, cara, infelizmente, assim, em alguns momentos da minha carreira, eu me deparei com situações dessas, sabe? Que o problema começava dentro do time de RH. A má gestão estava dentro do time de RH. A liderança pouco ou nada inspiradora começava no RH. E aí, como é que esse RH se transforma na espinha dorsal da transformação cultural? Olha, eu costumo dizer um negócio. Você para eu não, eu particularmente, eu realmente não consigo acreditar que um bom líder, antes de ser um bom líder, não seja um bom ser humano, cara. Aí é uma questão de valores, né? Então, assim, você precisa buscar ser um bom ser humano, uma boa pessoa que tenha qualidades humanas. É bondade o nome, sabe? Gentileza, generosidade, né? Toma cuidado com os teus vieses, toma cuidado com os julgamentos que você faz sobre os outros, porque normalmente, se teu olhar para o outro é sempre negativo e desconfiado, pode ser que você não seja uma pessoa de confiança, porque a gente tem uma tendência de projetar, né? Então, assim, o que eu tenho medo em mim, eu acho que todo mundo é capaz de fazer. Toma cuidado, de novo, autoconhecimento. Para RH, vale tudo que eu falei. A liderança de RH precisa ser uma liderança que inspira. Nós precisamos ser bons ouvintes, gente. Nós não somos donos da verdade, não. A gente precisa apoiar, a gente precisa direcionar, a gente precisa ter humildade para aprender com os nossos colegas de negócios. Esses caras, às vezes, têm habilidades, inclusive de liderança, que muito superiores às nossas. Por que não reconhecer? Por que não aprender? Por que não pedir mentoria para essas pessoas de negócios? Eu tenho alguns mentores, vou dizer para você, a maioria deles são de negócio, nem são de RH. Eu tenho ali os meus de RH maravilhosos, que eu sempre estou ligando, mas eu tenho vários que não são de negócios. Assim, reconhece no outro, né?
faz isso e trata bem seu time. O time de RH tem que ser bem tratado, porque é um time, viu, Público, que a gente oferece muita coisa para as pessoas o tempo todo. E a gente, enquanto líder de RH, às vezes a gente dá umas escorregadas, a gente peca, porque a gente faz tudo para a empresa inteira e não faz nada para a gente mesmo. A gente esquece que a gente também precisa. Então, precisa fazer RH para RH. Você precisa cuidar também do seu time, porque é um time que cuida muito, que oferece muito, que se doa muito. Esse time, às vezes, começa a esvaziar. Então, a gente, enquanto liderança de RH, também precisa tomar cuidado com isso. Não é só desenvolver o gestor, só desenvolver a liderança, fazer investimentos, né, para os diretores, para os líderes, tem que fazer investimento no time de RH também, porque o time de RH precisa também se desenvolver, precisa se fortalecer, precisa se inspirar, precisa se encher de conhecimento para poder fazer esse trabalho na empresa, tá? Senão fica muito difícil. Lembra que eu te falei, né? A gente só oferece o que tem. Uhum. Que às vezes os RHs esquecem dos próprios RHs, porque a gente fica focado só em fazer coisa para o negócio, para a empresa inteira, e a gente esquece da gente. Um dia a fonte seca, e aí a gente começa a ter problemas, né? Então, eu acho que o exemplo, eu acho que é prestar atenção no time de RH, que é um time muito doador, né? Um time muito cuidador, mas quem cuida de quem cuida, né? Ter um pouco dessa consciência é uma dica que eu gostaria de registrar aqui para os times de RH. A gente precisa se cuidar, porque a empresa inteira olha para nós e espera de nós muitas soluções, bons exemplos, mas e nós vamos fazer o quê para a gente se desenvolver, né? A gente vê pouco investimento ainda, na minha opinião, no mercado em geral, nos times de RH, na Bom formação ponto de dessas vista, né? pessoas. E traz uma falsa, assim, quando eu estava nessa cadeira também, né? Tem primeiro esse ponto, né? Se o RH se propõe, né? As pessoas que estão, as lideranças, a servir, a ouvir, a praticar aquilo que você está colocando, realmente é um consumo de energia muito alto, assim. Então, as pessoas realmente são com muitas conversas difíceis o dia inteiro, com várias lideranças, com várias pessoas, né? E sabemos quanto isso se a doação de energia, de atenção é muito alta e isso realmente esgota. Então, a recuperação dessa energia é muito relevante em todos os aspectos, né? Nas pessoas que cumprem esse papel de oferecer essa escuta junto com as lideranças e tudo mais. E tem essa falsa sensação, por vezes, que o RH, principalmente a equipe de treinamento e desenvolvimento, né? O RH tá envolvido em todos os treinamentos, mas não está. Porque está geralmente organizando, facilitando o movimento, mas nunca está fazendo. Então, parece essa sensação que está sempre presente, sempre aprendendo, mas na verdade não está como participante ativo, está como organizador, como facilitador. Então, por vezes acaba, né? Eu me coloco, né? Esquecendo de olhar para isso. Na verdade, a pessoa não está praticando aquilo. A gente precisa trazer especificamente para o grupo de RH também, para que eles possam se fortalecer e reverberar, né? Para as outras lideranças, para a organização também. Já tem alguma. Eu queria te colocar mais uma pergunta aqui, até trazer mais uma história real, assim, sobre inspiração. Você trouxe muito essa visão da liderança e agora do RH, muito ancorando desse movimento sempre de dentro para fora, sempre de trazer o exemplo a partir do que se tem, do que se absorve, do que se é, e colocando as virtudes a serviço dos outros. Alguma história na sua vida, na sua carreira, alguma liderança, enfim, que te marcou muito e você carrega isso como um case, um exemplo, e você se inspira, uma história real que vem à sua cabeça sobre isso? Olha, dava outro podcast. Podemos fazer isso, edição 2, 3, 4, não tem problema. Gente, eu vou falar para você, pobre, de novo, eu sou uma pessoa de sorte, privilegiada, sabe? Eu acredito em Deus, né? Muito, sim, no universo. E, cara, teve muito mais gente boa na minha vida do que o contrário, entendeu? Olha, eu tenho uma lista enorme aqui, tem pessoas maravilhosas com quem eu trabalhei, com quem eu trabalho, né? Com quem eu ainda aprendo e com quem eu aprendi. Eu fui muito privilegiada desde o início da minha carreira. Eu vou falar algumas coisas aqui para você. Eu vou te contar uma coisa que aconteceu na semana passada, que essa é bem recente,
de uma coisa que eu ouvi de uma pessoa que é super conhecida e reconhecida e respeitada aqui, né, no nosso país, né, uma grande, brilhante empresária. Eu estive num evento na semana passada em São Paulo com o time da BRH de São Paulo que proporcionou para nós uma experiência ótima. E a gente foi conhecer o Magalu, né? Então a gente foi lá na Arena Magalu e Patrícia Pugas, que é a vice-presidente de RH, o Rômio. Nossa, a gente foi super bem recebido, são pessoas ótimas. Vou conectar vocês, viu? Que é tudo gente da nossa vibe, assim, são ótimos. E eu tive o privilégio, assim, o prazer de ouvir a Luísa Helena falando. Ela foi lá conversar com a gente. Ela é uma mulher brilhante mesmo. Eu acompanho, né? Eu nunca tinha assim conhecido ela ainda presencialmente, eu só acompanho ela, mas presencialmente é diferente, cara. Ela tem uma energia muito boa. E ela falou um negócio que eu vou replicar aqui, que eu vou contar porque me marcou, né? Ela falou o seguinte: ela falou que quando ela pensa em treinamento, por exemplo, e desenvolvimento para as lideranças, e eu tô falando isso porque ela é uma liderança que, quando ela falou isso, ela me inspirou, né? Você tá falando um pouco de inspiração, muito aqui de inspiração. Ela me inspirou e eu vi que veio do coração dela. Ela falou assim para nós: falou, gente, quando o time de RH pensa em programas de desenvolvimento de liderança, acho muito legal tudo que vocês fazem, mas assim, o mais importante, na minha opinião, é que meus líderes venham, quando eles venham para cá para receber treinamento, eles tenham algum tipo de treinamento, algum tipo de conteúdo, algum tipo de provocação que resulte na expansão de consciência deles. Eu me importo muito pouco com o conhecimento técnico que eles vão adquirir aqui e me importo muito mais se esse treinamento, se esse tempo que eles vão ficar aqui, vão ajudá-los a fazer uma expansão de consciência. Cara, ouvi Uau. isso da Luísa Helena, que é uma mulher de uma energia, de uma potência, de uma inteligência, de uma velocidade, assim, é, a gente brincou lá, que a gente queria saber o que que ela toma de manhã, que a gente também quer, entendeu? Cara, é muito legal. É muito legal. Olha o império que essa mulher construiu. Olha quando ela fez isso. Olha o tamanho do business que essa, né, que essa fundadora, também fundadora, gerou para esse país. Olha a quantidade de empregos. Eles estão caminhando para 40 mil funcionários no Brasil. E o como ela fez, né? Não só o E que o ela fez. como ela fez, e ela Né? com tanta simplicidade ali, com tanta humildade. Olha, eu só quero, na verdade, que a gente proporcione para a nossa liderança expansão de consciência, que é o início da nossa conversa. Como não se inspirar ouvindo isso de uma pessoa como a Luísa Helena? Aí você para e pensa, por que que o CFO, o CEO, por que que o negócio do RH, o carinha do RH, por que que não pensa? Gente, para. Olha o que essa mulher construiu e olha no que ela tá, ou com o que ela está preocupada. Gente, não é possível, ela não está errada, não. É ela que está certa. E a gente precisa pensar nisso. Então, assim, me inspirou essa fala dela, porque eu vi que é genuína, é uma crença dela mesmo, e a visão, né? Olha a visão. Por quê? Porque se você ajuda a liderança e as pessoas a expandirem suas próprias consciências, o resto cada um faz. Fica mais fácil, gente. Fica muito mais fácil, né? Então, isso é uma coisa que eu queria deixar aqui, porque eu aprendi isso na semana passada, fiquei impactada, e eu acho que a gente, quando aprende alguma coisa boa, precisa passar para as outras pessoas também, não pode guardar, né, aquele conhecimento, aquele sentimento, aquela inspiração só para você, a gente tem que ter generosidade, né, intelectual e cooperar para o desenvolvimento das pessoas, isso eu queria contar para vocês. E sobre líderes que me ajudaram e me ajudam, eu tenho muitos. É, sabe que uma das últimas pessoas que eu trabalhei, que é o João Senise, que ele era o vice-presidente de RH do Grupo Carrefour, é uma pessoa que eu tenho um profundo respeito, é um profissional brilhante e uma pessoa que, olha, me ajudou demais no meu desenvolvimento e continua me ajudando sempre que eu preciso.
um líder inspirador, uma pessoa inteligentíssima, inteligentíssimo, Públio, e de uma generosidade assim quase que inacreditável, uma humildade, sabe? Se você olha o currículo assim do João, você fala, nossa, esse cara nunca vai me dar atenção, porque ele é, ele é muito top, né? Ele é muito assim, é um outlier. Mas é uma pessoa super acessível, super humilde. Eu gosto de falar um pouco dele. Não quero ser injusta com os outros, que todos são maravilhosos. Mas agora falando assim de uma inspiração de RH mesmo, uma pessoa de RH, eu gostaria de citá-lo, porque é uma pessoa que continua me ajudando, né? Ele tem outra, seguiu outro caminho na carreira dele, porque ele agora é conselheiro, quer fazer outras coisas, quer mais tempo, né? Eu estou nessa vida executiva, mas é uma pessoa que constantemente troca ideia comigo, continua me ajudando, e sem obrigação nenhuma de fazê-lo, é por pura generosidade. O único compromisso que eu tenho com o João, a única coisa que ele me pediu nesses anos todos, veja como inspira. Um dia, cara, vou contar essa história rapidinho. Eu queria dar um presente para ele. Eu falei, João, eu vou comprar um vinho caro para você. Eu não bebo vinho, sabe? Eu não sei comprar vinho, mas eu sei assim, compra um caro que é bom. Eu falei para ele assim: Ô, João, vou te comprar um presente, quero te dar um presente, vou comprar um vinho. Ele, não, eu não quero. Falei, mas eu quero, eu vou comprar, eu vou te dar, me fala, me dá. Não, 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 não. E eu comecei a encher o saco dele com isso aí. Ele pegou e virou assim: já, se você quer me dar um presente mesmo? Tipo, ficou meio sério, deu sim. Acho que eu tava enchendo o saco, viu, povo? Ele falou assim: eu falei, quero, eu preciso, eu queria dar alguma coisa para ele, porque ele me ajuda tanto, eu queria fazer alguma coisa. E eu fiquei pensando, o que que eu compro, gente? Ele tem tudo, mas o que que eu compro? E ele falou assim: então você vai fazer o seguinte: eu tenho um negócio que eu quero de você. Eu falei, então fala. Ele falou assim: eu quero que você não deixe a roda parar de girar. Aí eu parei e fiquei assim. Ele falou assim: eu te ajudei em algum momento na sua carreira? Deu lógico. Você aprendeu alguma coisa comigo? Falei, claro, aprendo o tempo todo. Então faço o mesmo por outras pessoas. Faça isso continuar acontecendo por onde você passar. É isso que eu quero de você, Jacir. Você não Uau. pode deixar a roda parar de girar. E ele me disse isso e eu nunca me esqueci. E olha que coisa incrível, né? Isso que ele me falou, eu não sei o quanto ele tem noção disso, mas o que ele fez comigo foi me dar uma missão, cara. E quando um líder te dá uma missão, você cumpre a missão, entendeu? Não é sobre ser o meu gestor, não é sobre ser o meu chefe, não é sobre trabalhar ou não comigo. Ele é um líder, eu o reconheço e eu vou cumprir a missão, porque ele me deu a missão. Então, Que se tem, demais essa história. Está cumprindo nesse momento. tenho que Segue cumprir, cumprindo. cara. E você vê, né? O que ele me deu é missão, não tem como, eu não consigo fugir, não, não tem jeito, não posso, eu não posso. É, cara, isso é Muito. Que muito história forte incrível. mesmo. Não é mais a missão dele, agora passou a ser a sua, né? Exatamente. Também. É o Que legado, né? demais. É É, isso. é o O que ele legado. deixou em você, né? Não para você, mas em você. É, é o legado. E vai comigo, cara. Vai comigo por onde eu passar, onde eu pisar, tudo que eu vou fazer, vai comigo. Acho que Uau. não tem nada mais inspirador do que um exemplo como esse, e eu levo para minha Demais. vida. E espero que ele tenha oportunidade de assistir esse podcast, porque eu acho que ele vai ficar feliz em ouvir e saber que é o legado dele que está comigo e que ele me deu a missão, e eu estou bem aqui empenhada em cumprir todos os dias. Vamos mandar para ele em primeira mão. Vamos, Tá me ouvindo? Aqui. Ah, voltou. Vamos mandar para ele em primeira mão já, sem dúvida nenhuma. vamos Acho que sim. ele vai ficar muito honrado. De novo, né? O que você trouxe muito bem, assim. Eu acredito muito que ele não espera reconhecimento, ele não quer nada em troca, como já provou o próprio hábito e atitude dele.
né? Acho que ele vai ficar honrado da própria missão dele estar sendo disseminada e você ter abraçado isso. Obrigado por trazer essa perspectiva aí de. E vamos mandar para ele em primeira mão, antes de sair no canal, ele vai receber essa Tá gravação. bom, vamos mandar. Obrigado por compartilhar. Jace, a última pergunta que eu quero te deixar buscando um pouco do que você trouxe, me relembra muito da metáfora da Fênix, assim, que é muito forte isso quando a gente trabalha com virtudes humanas, com legado, porque resultados a gente gera de qualquer maneira, né? A gente pode gerar resultado de qualquer maneira mesmo, assim. A gente tem empresas que prosperam há muitos anos por caminhos que talvez a gente não concorde, se incomode, impacto social, ambiental e não é positivo, o impacto nas pessoas não é, mas elas prosperam em termos de resultados financeiros. E tem empresas que prosperam também há muitos anos financeiramente, e nós temos aqui uma inspiração, né? E a gente se inspira pelo caminho, por como isso é feito. Você trouxe aqui alguns exemplos. Eu acredito muito nessa realidade muito pragmática. Assim, resultados financeiros são gerados de diversas formas. Passa a ser uma escolha consciente da liderança o como a gente quer gerar, porque é possível gerar de diversas formas. Então, assim, a questão do resultado sustentável não é que é possível gerar resultado sustentável de uma maneira, é possível de várias maneiras. Isso é realidade. A questão é escolhermos o como. E eu acho que eu não vejo outro caminho a não ser passar por essa reflexão de o que queremos deixar nas pessoas. Não tem outra reflexão a se fazer para a gente conseguir equilibrar o paradoxo entre resultados e virtudes, né? Resultados e pessoas. Como é que a gente soma isso no E e não no O, né? Eu deixo essa pergunta para você, falando de virtudes humanas, quando a Jace, sem a cadeira de diretora de RH, sem a posição corporativa, sem essas coisas todas, se a gente pegar assim, o que que resta? O que que te acompanha na linha do tempo? O que que vai com você? O que que está com você e ficará com você, independente do estágio atual, do cargo atual, do momento atual, o que resta? Resta muita coisa, graças a Deus. Né? Olha, eu acho que o meu legado pessoal, né? Ele, ele é de generosidade, de cooperação, de transformação. Você quer ver um negócio que me dá uma alegria enorme, assim, é quando você ajuda a desenvolver alguém e você vê a vida dessa pessoa transformada. Cara, para mim não tem coisa mais legal, sabe? Você sair de uma conversa e a pessoa olhar e falar, cara, obrigado. Nossa, tô diferente, né? Eu já fiz mentoria com várias pessoas e aí quando eu vejo assim que alguém que esteve comigo lá atrás como uma estagiária e hoje é uma executiva numa grande empresa, cara, isso não tem nada a ver com a minha vida profissional, sabia? Isso aí para mim é pessoal, porque eu acompanhei, eu fiz parte daquele desenvolvimento. Quando eu vejo alguém que trabalhou comigo, que morava numa casa de 2 quartos, sabe? Super simples, e que hoje mora num condomínio super bacana, de luxo, e também virou uma executiva, cara, isso aí para mim é o meu presente. Então, assim, enquanto eu puder ajudar as pessoas a realizarem os sonhos delas de alguma maneira, eu quero fazer. Isso com muita humildade. Eu não tenho fórmula mágica de coisa nenhuma, mas eu gosto de contar a história. Eu gosto de falar para a pessoa que ela pode sim. Eu acredito muito nas pessoas, cara. Às vezes eu acredito mais nas pessoas do que elas mesmas, assim, não sei, é um negócio meu, sabe? Não gosto de injustiça, tenho horror à injustiça, horror mesmo. Acho que a gente não pode ficar quieto. E E uma das premissas que eu tenho na vida é o seguinte, né? O mal, ele só vence quando o bem se cala, cara. É o único jeito das coisas ruins passarem à frente das coisas boas. A maldade, o mal, ele só prospera no silêncio do bom e do bem. Então, se a gente quer ser bom, se a gente quer praticar o bem na nossa vida, a gente não pode ficar quieto. A omissão não é uma opção.
Assim, isso é a minha vida, tá? Minha crença, assim, de vida. A omissão não é uma opção. Não pode ser. O mal só prospera quando o bem se cala. Não tem outro jeito. Isso é para a vida, né? Então, essa sou eu, assim, é a minha essência, sabe? São as coisas que eu acredito. Então, eu quero continuar, enquanto Deus me der oportunidade de estar aqui saudável, eu quero continuar falando as coisas, ajudando as pessoas, quem quer também, né? E quem tá na mesma energia, na mesma vibe, com muita humildade, enfim, e trocar ideias, né? Porque a gente não é quem somos nós, né? A gente está aqui, todo mundo aprendendo. Eu aprendi um monte aqui com você, fiquei ouvindo. Tô aprendendo, tô aprendendo. A gente fala e vai também elaborando, falando e fazendo tudo junto, a gente está aprendendo. Então, eu acho que é isso, sabe? A gente sempre buscar ser melhor para ter algo bom para oferecer para o mundo e para as pessoas. Eu acho que é meio que essa vibe aí. Só tudo isso. É, Jássica, obrigado. Eu realmente saio muito inspirado, genuinamente, assim, eu aprendi demais, fiz centenas de anotações aqui e muito focado, você trouxe muitos princípios fundamentais aqui na prática, nas ações, nos seus exemplos, nas histórias. Essa pergunta do que resta, ela é uma pergunta muito desse lugar das virtudes, você trouxe a palavra fundamental, que é a essência, que é de onde você, a qualquer momento da sua vida, pode ressurgir e renascer em outro lugar, em outra posição, outra atividade, mas partindo da essência, né? Que é muito da história, da mitologia da Fênix, né? É aquilo que resta, quando a gente se conecta com isso, a gente consegue reverberar algo melhor para o mundo e para os outros. E deu para capturar muito aqui em toda a conversa. Agora acho que você só materializou o que é a sua essência a serviço dos outros e do mundo. Obrigado por nos inspirar. Não podíamos ter começado melhor essa nova temporada aqui. Foi uma conversa muito profunda e significativa. Obrigado pelo seu tempo, pela sua confiança, pela sua generosidade, pela sua doação e por estar cumprindo aqui a sua missão de ajudar as pessoas também a fazer algo melhor pelo mundo. Acho que é isso. Muito obrigado, viu, Jas, pelo seu tempo. puxa, eu que te agradeço, assim, de coração, né? Que legal fazer podcast, né, gente? Não estou muito acostumada, não, achei mó legal. E assim, eu quero agradecer as pessoas, né, que dedicarem tempo para ouvir. Espero que ajude em alguma coisa, né? Em algum momento. Também sigo à disposição e desejo muito sucesso aí para você, para a Escola Temporal, para todo mundo que assistir e ouvir. E a gente tá junto aí nessa caminhada. Bora desenvolver essa turma toda aí. Obrigada, viu? Eu que agradeço. E é isso, acho que a Jéssica colocou ao longo da conversa, a escola temporal é esse lugar, né, de desenvolvimento humano, de lideranças, a partir da origem das coisas, de princípios fundamentais, das virtudes humanas e como que a gente resgata isso a serviço do impacto positivo na companhia, nos colaboradores, nas equipes, na sociedade, para a gente fazer de fato um mundo melhor. Obrigado por quem está ouvindo. Podem compartilhar com quem vocês entenderem que precisa escutar a Jace falando e nos inspirando. E até o episódio 2. Até mais, galera. Tchau, tchau.